E aí, dando continuidade aos tipos de público, agora eu vou mostrar sobre o público semelhante, o lookalike. O público semelhante, ele nada mais é do que um público de interesses também, só que criado a partir da inteligência artificial do Facebook. É como se você fosse lá em direcionamento detalhado, pesquisasse por alguns interesses, só que quem faz isso e cria esse público é o próprio Facebook. Porém, você só cria um público personalizado, um lookalike, um público semelhante, um lookalike, a partir de um público personalizado, sem ter um público personalizado, seja igual a gente viu do Pixel, de uma lista de cliente, da sua página do Face, da sua página do Insta, sem algum desses públicos, você não consegue criar o lookalike. A gente sempre precisa deles. E aí, vou mostrar na prática a criação desse público semelhante ou lookalike. Aqui, todos esses públicos aqui são públicos personalizados. Então, a partir deles, eu posso criar o nosso público semelhante. Um ponto importante, o público semelhante, ele vai ser bom se o seu público personalizado for bom. Então, você não pode esperar que o público semelhante, ele vai ser sempre bom se você ainda não tem validado o seu público personalizado. E aí a gente vai para a criação. A gente pode fazer da seguinte forma, a gente pode escolher o nosso público personalizado, por exemplo, quem se envolveu com o meu Instagram nos últimos 30 dias, eu posso clicar aqui e criar um público semelhante. Posso vir diretamente aqui. Ou então eu posso vir aqui, público semelhante, e escolher o meu público aqui, é o IG Envolvimento 30 dias, ela é a fonte selecionada. A gente tem que escolher uma região, porque o Facebook é muito massa. Se você quiser anunciar para fora do país, você pode pegar seu público personalizado e criar um semelhante com base, por exemplo, nos Estados Unidos. Só que eu quero quem está no Brasil, não vou anunciar para fora. E aí, a gente tem a seguinte escala. A gente pode selecionar o público semelhante na escala de 0 a 10%, sendo que quanto mais próximo de zero, ou seja, no caso, a primeira etapa na escala, o público semelhante de 1%, mais próximo do seu público personalizado, esse público vai ser. Então, o Facebook ele vai localizar pessoas que tenham um interesse, não só interesse, mas comportamentos também e dados demográficos mais próximos do seu público personalizado. Porém, a gente fica limitado a uma escala com um alcance estimado de 1.400.000 pessoas no público de 1%. Quanto maior a minha porcentagem aqui na escala de tamanho de público personalizado, maior vai ser o meu alcance. Então, eu ganho escala, eu ganho número de pessoas, porém, mais se distancia da similaridade com o público personalizado escolhido. Então, às vezes, você criou o público de 1% e aí, durante um mês, ele funcionou muito bem. Então, vamos supor que você criou um público personalizado aqui de 1%, e aí a gente vai criar, você usou ele durante um tempo aí, durante um mês, e ele te deu um resultado muito legal, só que você percebeu uma dificuldade em escala. Você tem um custo por resultado bom, um custo por compra legal naquele público ali, mas você não consegue escalar muito. Pode ser uma limitação por tamanho de público. E aí você pode testar outras escalas, de 1 a 10%. Por isso que eu falo, o tráfego é 100% de tempo teste. Olha o tanto de público que a gente tem capacidade para validar aqui, só com o que a gente criou na última aula de público personalizado e o que tem de semelhante. Então, a gente pode criar 10 públicos semelhantes para a lista para as pessoas que se cadastraram nessa página de obrigado. Posso criar 10 públicos semelhantes aqui em adicionar ao carrinho, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. No fim das contas vai dar 10, 20, 30, 40, 50, 60 públicos personalizados diferentes. Ou seja, tem muito teste para ser feito e para validar. Tem uma outra forma de criação do público personalizado que ela funciona muito bem também, que é a partir sempre você precisa criar esse público personalizado, ele tem que vir pelo Pixel para você criar esse tipo de lookalike. Que é, eu selecionei um público aqui dos cadastrados na página obrigado. O Pixel rastreia quem chegou naquela página ali, no caso. Você pode criar um público semelhante com base em valor, ou seja, o Facebook ele vai pegar o gasto que o seu público personalizado teve ali dentro do seu site e vai criar um público semelhante usando o valor gasto do lifetime value desse cliente lá dentro do seu site. Porém, para ele fazer isso, aqui tem o evento de compra, né? Então, eu vou criar o semelhante com base no evento de compra. Eu posso selecionar com base em outros eventos, caso eu não tenha um mínimo, porque eu tenho aqui, no caso, 20 eventos de compras dentro dessa conta aqui minha, nos últimos 60 dias, que é da minha própria conta aqui do Rei do Tráfego. E aí, ele não vai deixar eu criar, porque é necessário pelo menos 100 eventos dentro desse público para eu fazer a criação. Tá vendo? A fonte é muito pequena. Precisa de pelo menos 100 pessoas, né? No caso, nesse mesmo país, o Brasil, aqui que a gente escolheu. Então, ele não deixa eu criar. A gente precisa sempre de 100 eventos para criar esse lookalike aqui. E é um público poderosíssimo, porque ele utiliza os valores de compra dos seus clientes dentro do período aí de 60 dias para criar esse lookalike.